O Resenha Tricolor está de volta. Em uma semana com vários acontecimentos, recebemos hoje, especialmente na bancada, Rodrigo do canal Os Corneteiros. Fala aí, galera. Bem-vindo. Valeu pelo convite aí. E tamo junto pra dar uma explicada aí pra galera e conversar com todo mundo. O outro Rodrigo, que não é corneteiro, mais ou menos. De quando vai no sino. Rodrigo Junqueira. Prazer, bem-vinda. E o Daniel Campos. Sobe a música, produção. E o milagre de Medellín se tornou o assalto de Medellín e o tricolor está fora da 10ª semifinal da Libertadores. É isso aí, 10ª semifinal. Eu fiquei muito triste com a derrota, mas eu estou muito orgulhoso do São Paulo, porque caiu em pé, caiu lutando, caiu contra tudo e contra todos. Para mim tá claro que foi roubado, tá claro que tem armação, pode processar, pode fazer o que quiser, porque para mim tá claro que teve armação. Estou muito orgulhoso do meu time, inclusive na postura como o São Paulo jogou contra o Corinthians. Alguém aqui discorda? Rodrigo? Não, jamais. Acho que é isso mesmo. Acho que tanto no primeiro quanto no segundo jogo teve muita mão do árbitro aí nesse resultado. Aquela mão na cabeça que o Maicon fez ainda deu 3 jogos pro cara. Uma vergonha. Tem muita coisa vergonha. estranha aí por trás, muita coisa. E a gente viu que o resultado, né, foi uma pena, né, que isso lembrou 2006, que a gente perdeu em casa e não conseguiu o resultado lá. 1-0 aqui era o suficiente para classificar, mas a gente sabe como é que é o futebol. São muitos fatores. Concordo com você, acho que o São Paulo jogou bem, honrou a camisa. Teve um pênalti no primeiro tempo que, se marcado, poderia mudar muito o jogo, com 2-1 virando o intervalo. Ele até rendeu uma expulsão pro cara. Com certeza. Sim, porque já tinha cartão amarelo. Se expulsou por um pedala na orelha aqui, poderia ser uma expulsão lá. Mas São Paulo foi bem, o time deles é bom, é um time agressivo, é um time bom. E é o que eu falei no outro programa, foram 6 meses de ajustes, de adaptação, chegamos na semifinal da Libertadores, um resultado maravilhoso, o time brasileiro que mais foi longe na competição. É o que mais ganhou, é o que mais chegou na semifinal, é o com o maior número de vitórias, o artilheiro da competição. O menos ajudado. O menos ajudado. E foi bem. Tanto que depois no Clássico refletiu uma postura boa e a gente vai falar isso daqui a pouco. Ô Dani, pra te dar o gancho aí, o Junks falou da expulsão igual em 2006. São Paulo perdeu 4 vezes em casa na história do Libertadores em mata-mata, as 4 com expulsão. Acho que isso tem alguma coincidência, tem algum significado ou são coisas do acaso? Não, acho que você abriu o programa com algo que para mim é certo. Enquanto São Paulo tinha força política na Conmebol, não é que a gente era favorecido, mas a gente não era prejudicado. Neutro. Né, que é o certo. Que é o correto. Né? E desde que a força política não se manteve no mesmo nível, a gente vê coisas estranhas acontecendo. E não é só com o São Paulo, né? Não, Sejamos justos aqui com times brasileiros. Outros times, não só de São De Paulo, menos mas expressão na Libertadores já foram prejudicados, tem a história do Amarília lá. Também foi, sim. depois de ser muito favorecido, foi prejudicado. Mas isso reflete a situação da CBF, né? Sim, acho que a CBF é uma piada e a piada reflete nos times quando o assunto é Conmebol. Mas para mim a grande coisa dessa eliminação se a gente compara a eliminação dessa quarta-feira com as últimas dos últimos 4 anos, talvez seja a única que eu olhe para o time e me orgulhe. Você fala assim, cara, jogou bola. Não foi aquela apatia, aquele São Paulo que você fala, puta, sem dúvida nenhuma. Toma um gol, fica depressivo, etc. Foi um São Paulo que brigou até o final, que não abaixou a cabeça, que não foi pra lá com derrota, que no começo do jogo fez o gol com o Caleri e mesmo depois que tomou 1-1, mandou bola na trave, mandou uma bola na frente. Não se apequinou em campo, né? Em momento algum. Importante lembrar, desculpa, de novo. Com 2 expulsos segurou até o final. E de novo, sem Maicon, sem João Schmidt, sem Ganso, sem Kelvin. Poxa, 4 desfalques importantíssimos para São Paulo. Vou até perguntar algo nessa linha para o Rodrigo, que a gente estava discutindo, eu até recebi em alguns chats. Contra o Corinthians, São Paulo perdeu
4 titulares, 4 pessoas importantes, como o Caleri, o Ganso, Kelvin. o Kardec, é contestável, mas não tava, o João Schmidt, o Kelvin. Tinha sido eliminado numa semifinal de Libertadores e no fim quem arrancou o empate foi o Corinthians, porque na minha opinião o São Paulo jogou melhor. E um Qual gol que é a sua bizarro. leitura? Qual que é a sua leitura do Cara, eu acho que assim, uma das coisas que eu vejo que a gente mais saiu ganhando com essa Libertadores é comparar o São Paulo do começo dela, que era César Vallejo, que era The Strongest, e comparar com o São Paulo do final dela, que a gente ganhou, acho que um caráter. É, Isso isso é verdade. Porque isso é muito do Bausa mesmo, de ter essa Identidade, né? essa identidade, não vender barato a derrota. Entendeu? Então você vê que é um time que, tipo, eu vejo isso no jogo do Corinthians, eu acho que isso exemplifica muito bem. A gente foi um time que você vê que, estamos sem o Caleri, estamos sem o Ganso, mas a gente continua jogando bola e jogando muito bem. Eu acho que do O time tem um Corinthians, padrão, né? Exatamente, tem um padrão muito bem organizado, eu vi o time do São Paulo. Pra você ver que a gente pode estar com os desfalques que for, que a gente continua jogando bola, bem organizadinho. Cascudo, né? A gente teve muito pouco tempo para se preparar comparado com eles, para esse jogo, né? Tiveram Eles a semana inteira para E treinar, a estavam gente treinou descansados. 2 treinos, estavam Estavam descansados. descansados. A gente não, e não parece que nem sentiu tanto cansaço. Assim, E acho que eu queria até aproveitar o gancho para fazer uma crítica, já que a gente falou da CBF, se é que isso ainda existe, essa confederação, de escolher o calendário, né, do futebol brasileiro a dedo, logo depois de uma semifinal, colocar um clássico, o maior clássico do país. 2 jogos fora, né? 2 jogos Tabela, fora. que a próxima é o E- Grêmio fora. E assim, não é muito difícil, né? Ou você considera que vai até a final, ou considera que cai antes. Então você tem 2 possibilidades. Podia pôr um time, apesar de ser um time de Série B, podia ter um time um pouco mais fraco, por exemplo, Figueirense, etc. Porque a gente sabe que o adversário do lado de lá não chega na semifinal. Então ele não ia ser Normalmente prejudicado, ele nunca chega. Então é uma coisa que agora Sem o pega Diego Souza não tinha chance. Exatamente, pega o Grêmio fora de novo, entendeu? Parece que é uma coisa nunca ajudando, assim, né? E sobre as idas e vindas, chegou Gilberto, saiu Kardec, saiu Ganso, Caleri. Saiu? Saiu. Confusão, saiu, Confusão. né? E eu vinha falando no carro pro Dani, eu acho que a gente vai saber qual é o verdadeiro São Paulo a partir da próxima terça-feira, dia 19, que é quando Quarta-feira de manhã a gente vai se ligar e vai falar, esse é o time. ou a gente vai brigar ali de 5º a 10º, que eu acho que é com o elenco atual, sem reforço nenhum, já seria um bom resultado, ou traz reforço de peso pra gente brigar pelo título, porque a gente já tá falando de 10 pontos, né, 10 pro líder. pontos. Pra buscar 10 pontos, tem que É ter um difícil. grupo forte. Tem que ter um grupo forte. Já buscamos, que nem falamos Por em outros isso, mas o resenhas, elenco era com um muito time forte. Então, E qual que é a expectativa pro campeonato? Cara, o Paton, eu ouvindo no rádio, depois do jogo do Corinthians, contra o Corinthians, eu vi que era... o Paton continua achando que a gente pode ir pro título e depois, se não conseguir o título, pensar no G4 e tal. Isso. Só que, na boa, velho, eu olho isso daí e eu penso que o Paton tem todo o direito de ficar puto com o São Paulo, velho. claro, Ele pensou em reforço nesse meio do ano. Não veio por Nada, enquanto. ninguém, Libertadores. nada. Estamos esperando a terça aí vamos Agora, ver. terça-feira fecha o mercado. Se não vir ninguém, velho, vai ser É. difícil a gente imaginar a gente brigar por algo ali do G4 pra cima. Eu tenho uma opinião um pouco mais otimista. Eu acho que dá pra brigar pelo G4 ou um pouco pra cima. Não, claro que dá. A gente mas viu no não jogo- dá pra gente se conformar saindo Não. 4 titulares Fato. e achar E que ficar tá sem- tudo não, bem. não Não. dá. Na Não dá. medida que a diretoria fez dinheiro vendendo Concordo. jogadores, tem que repor a altura Concordo. ou melhor. Concordo. Entendeu? Até porque, uma crítica de leve, mas a diretoria tem falado, putz, Bufarini e Hernanes, vem o Silveirinha e o Ítalo. Jamelão, entendeu? É. Uma coisa assim, a substituição que eles estão fazendo não é uma coisa de brilhar os olhos. Mas, com o jogo contra o pessoal lá de Itaquera, estão em segundo. A gente fez melhor Jogou que melhor, eles. jogou melhor. Então, se a gente pode encarar para ganhar o segundo, eu acho que pode ficar por ali sim. Ô, Jungs, bola cheia e bola murcha da semana, vai? O bola tem muito cheia, assunto tem hoje. muito cheia. Eu vou fazer rapidão aqui. O Cueva é uma grata surpresa. Foi o cara bem. ciscador Foi rápido, bem. já carimbou lá o pessoal. E gostei muito. E o bola murcha vai pela atuação do Michel Bastos, que eu peço até desculpa, mas eu tô inconformado. Muito dinheiro para pouco futebol. Sumiu no clássico, some. E vai aí, um abraço e a bola murcha pra você. Posso Michel. dar um bola murcha essa Claro. semana? Pra Comebol. Vai comer bola? Pra Comebol. E eu vou dar o bola cheia pro Denis.
O Denis foi Olha lá. muito bem. É, Foi é, muito bem. é Coisa que eu não achei que faria Foi esse bem. É ano. verdade, tem Quem que que ser você justo. falaria? Cara, bola murcha, pra mim, eu acho que eu ia no Centurion, velho. O Centurião foi mal. Também, Foi cara. mal. Sei que às vezes tem alguém da bancada que gosta do cara, né? Mas eu queria no Centurion. Mas a gente Mas é discute isso na análise liberdade de tática. expressão. Tá bom. Nas perguntas do internautas dessa semana, várias perguntas bem boas. A primeira vai para você, Rodrigo, do Rodrigo Underline Suco de Fruta. Rodrigo, você prefere que o São Paulo jogue com um centroavante ou com 3 atacantes rápidos? Cara, aí pra mim é uma pergunta complicada, né? Que você parar pra pensar que o Oswaldo, por exemplo, é um atacante rápido. Então se for ter 3 Oswaldo lá, eu prefiro ter um centroavante. É verdade, bem pensado, bem boa pensado. Com o Caleri, por exemplo, eu gostava muito de ter só ele como centroavante, tendo a ajuda dos Das pontas pontas. ali, como que o Balda joga. Mas se fosse escolher mesmo, eu prefiro de fato com um centroavante. Um homem de referência. Um Bom homem de centroavante. referência, um bom centroavante. Boa. Ô, Dani, o Lucas LG pergunta: Daniel, você acha que com a vinda do Gilberto, o São Paulo ainda precisa de um atacante? Pra mim, sim, ele disse. Pra mim também sim. Acho que o Gilberto é uma boa reposição pro Kardec. Né? É um centroavante reserva. Não? Não, é que ele ferrou tudo a pergunta aqui, daqui a pouco a gente continua, por continua. É uma boa reposição pro Kardec. É um centroavante reserva que teve momentos interessantes, que chuta bem, chuta forte, veio sem ritmo de jogo, está 2 meses sem jogar, então não dá para pegar esses 15 minutos que ele jogou no final de semana como referência. Mas se você pega o que ele fez na Portuguesa, ele foi muito bem, no Vasco ele foi bem, não foi tão bem no Internacional, mas ele tem momentos bastante interessantes. Se você for ver do que o Kardec estava produzindo, eu acho que o Gilberto é uma aposta até melhor, mas precisa de um centroavante para o lugar do Até Caleri. porque é mais brigador lá na frente, né? Tem Que mais dizem vontade. que é uma das É. características que agradou a comissão, é porque ele tira a marcação lá na frente, Isso. ele é brigador. Ele tem Tomara, um né? papel tático. Acho que tem que dar tempo, né? Eu já vi um monte de crítica antes do cara chegar. Calma, Deixa calma, jogar. deixa jogar. Deixa Depois jogar. a gente comenta, toca o sino, Eu mas vi um deixa monte de jogar. crítica de gente que nunca tinha visto ele jogar. Que é o que me incomoda. Fala assim, Sim. você sabe quem ele é? Você já viu ele em Abraço campo? aí pra galera que não viu, É. já criticou. Você lembra dele? Você lembra dele na Portuguesa? O Português ele fez um excelente campeonato. Inclusive fez 3 no 4x0 contra o Corinthians, Isso, ele fez 3 gols. Então assim, não é um cara... Isso é Pela quase Portuguesa, uma né? mania da torcida de São Paulo, né, que você vê. Não sei se é exclusividade nossa, que eu não acompanho as outras, mas você vê em Twitter da vida, velho. Todo mundo é ruim, E né? tem uma contratação, o cara nem viu o cara jogar, ele é um... Eu acho que a única que é diferente é a do Santos, porque o pessoal de mais idade não tem acesso a Verdade, ao Twitter, Twitter, essas né? coisas. Mas de forma geral, acho que acontece isso bastante. Mas eu acho que a torcida do Santos tem uma tolerância com o moleque que é admirável. Claro. Não, sem dúvida. Eles olham todos como netos. Mas hoje eu vi uns comentários na rádio falando disso, que, por exemplo, acho que não é uma exclusividade do Tricolor, até porque o pessoal de Itaquera lá, esqueci o nome do volante, o namorado do Michael, O lateral Elias, direito, o Elias, entrou lá, errou 2 passos, os caras xingaram, descascaram, e o cara é ídolozinho lá e o pessoal já é impaciente. Então acho que vamos ter calma aí com os tricolores que vai valer a pena. Ô Junks, o FD Fernando, quem seria o substituto ideal para o Ganso? Dátalo, Diego, Hernanes, Thiago Neves, Conca ou Cueva tá bom? É assim? Tá jogando Tem um uma FIFA Manager aqui, mas pelos nomes, obrigado pela pergunta. Pelos nomes, na ordem, acho que eu iria Hernanes, sem dúvida. o Thiago Neves, Thiago eu gosto Neves, do o futebol dele. próprio que está na China, Conca. o Conca. Não traria o Diego de jeito nenhum, não tem portas abertas, Por nem é quê? bem-vindo. Fala Que pra gente. pisou no símbolo, tomou um tapa na cara do Simplício, foi Sim. apavorado, mas pisou no símbolo. Não é bem-vindo, então... Nunca, não, né? Acho que tem que ser claro. Falar, Portas fechadas para você, se for para pagar dinheiro é no Hernanes, que é um monstro, é o profeta e seria Isso é muito um bom bem-vindo. ponto. Perguntar rapidinho. Você acha que o que o Diego fez é equiparável ao que o Jetterson fez? Não, acho que o do Diego é muito pior. Então, Acho se pior ninguém também. quis o Jetterson, por que querem o Mas cara? tem um monte de gente falando, tem que trazer o Diego joga muito. Fala, foda-se que ele joga muito, Também cara. acho. Folgado, pisou no símbolo, não tem que acho, vir. também Ah, acho, merda. também acho. Também acho. Mas só aproveitar uma coisa pra perguntar.
O Diego Tardelli, ele mais cedo Falaram aí, dele. ele falou do Atlético Mineiro, não sei se você viu que ele tava torcendo pra Mas Atlético, ele não o que vocês desrespeitou. Ele falou assim: estou torcendo para o Atlético Mineiro. É um jogador com história nos dois clubes, uma história até maior lá, No porque no Atlético. São Paulo ele saiu com 20 anos, meio vaiado, apesar de ter ganhado a Libertadores. Então eu acho que uma coisa é falar: estou torcendo para outra é pisar no Pisar, símbolo. acham? pôs- Também caminha nessa linha aí. Né, pegou meio pesado. O Diegão acho que vai pagar por esse erro a vida toda. E eu acho o Tardelli melhor que o Diego, particularmente. Caio, o Bruno Giardino pergunta para você, e essa eu também quero saber. O que o Ataíde estava fazendo com a delegação na Colômbia? Cara, pra mim, o Ataíde não deveria estar no São Paulo, uma vez que ele foi banido pelo conselho. Uma vez que ele tá lá, que eu já não concordo, ele é vice-presidente ou diretor de relações institucionais. Ou seja, com esse cargo, ele poderia estar lá com a delegação. Agora, pra mim, mostra a fraqueza do cargo, porque de relações institucionais a gente não tem nenhuma, da forma que a gente foi roubado em campo, mostra que a gente não tem relação com a Conmebol, que a gente não tem relação com a CBF, Pois é. não tem relação com nada. Então, pra mim, não deveria estar lá, é um erro ele estar com a delegação, da forma que ele foi banido pelo conselho, estamos rasgando o estatuto do clube Sim. e mantendo um cara que não deveria estar lá. E será que não atrapalha o elenco? Ajuda ou atrapalha? Não sei, porque quando você falou, Ah, né? eu- Quando eu- saiu, quando as ele coisas saiu, melhoraram. as coisas melhoraram. E aparece o cara lá, meu. Ele é asqueroso. Qual que é do O Ataíde é cara? um cara asqueroso. Né? Você olha a declaração do Ataíde, sorrisinho em entrevista, ironia da derrota. A única coisa que o Ataíde fez boa pro São Paulo foi ajudar a tirar o Aidar. Só que mesmo a forma que ele ajuda a tirar o Aidar é de caráter absolutamente questionável, Exato. porque ele era Interesse melhor próprio, amigo né? do cara. É, Era exato. braços dados e daí quando Esquisito. virou pra Na hora cima que deu dele, ruim, ele- deu ruim, ele... Então assim, É cara... o Michel Temer do São Paulo, É. né? Vai pra onde for, né? Eu mandava ele, quando ele era diretor de futebol, eu mandava ele pro inferno. Cara, eu não sei porque ele saiu de lá. Tem que estar lá. Boa. Uma análise tática de hoje, acho que não vale a pena ficar falando da Libertadores, porque a gente falou bastante nos programas anteriores. O legal é a gente ver daqui pra frente quais as opções que a gente tem. Né? Então, quando a gente olha no clássico, o Batom dificilmente muda o esquema tático, mas dá pra gente começar a ver as peças. Só um detalhe importante para falar do clássico, esse campo aqui, o dinheiro é todo nosso, viu? É. Não tem dinheiro público Não é nesse da campo Arena aqui do não, viu? governo, não, Fique né? claro. Ô, Lava Jato. Difícil, né? Muito mármore aqui embaixo. Ô, Lava Jato chegando. Então, como que ele organizou? Então, o Cueva, que já vinha sendo utilizado no campeonato, aparentemente ocupa a função que era do Ganso. Eu acho que foi interessante na entrevista coletiva dele, que perguntaram assim, o Cueva pode ser o Ganso? Ele falou, não. Não, Pode ser o Cueva. perguntaram do Michel, se o Michel Michel poderia pode ser ser, o Ganso. Michel Ele falou, poderia. não, porque Não. cada um tem a sua característica, né? Michel vai ser Michel, o Ganso vai ser Ganso, o Caleri vai ser Caleri, e o Cueva também nunca vai ser o Ganso, porque eles têm características diferentes. O Cueva é um cara que carrega mais a bola, que não é um cara do passe tão agudo, mas nitidamente ele está usando o Cueva nesse primeiro momento como meia centralizado. Ele tem a preferência pelo Centurion, que eu concordo, né? Ah, vá. Mas eu concordo por falta de opção, de verdade. Eu acho que quando o Kelvin voltar, o Centurion volta a ser banco como sempre. Eu acho que o Kelvin e o Cueva vai dar o que falar. Nossa, viu? Se ele continuar eu centralizado também. e não aberto, essa causar, triangulação vai ser causar, boa vai dos ser. dois, viu? E daí a gente começa a ver as carências explícitas, né? Hoje, pro Ítalo, clássico, o nosso titular é o Ítalo. O Ítalo, ele veio por um papel tático do Audax como uma oportunidade de uma contratação para compor elenco e, puxa, não é um jogador para ser titular de São Paulo no Ainda clássico. Não engrenou, né? Ainda Não, não. Você mas- gosta do Ítalo, André? Cara, Ele pegou eu... umas pedreiras também, né? Desculpa. Não, tranquilo. Não, eu perguntei pra ele. Ah, tá, Por favor, desculpa. Não, eu particularmente, até então, cara, não gosto do Ítalo não, de verdade mesmo. Eu não consigo nem imaginar que ele vai ter uma grande melhora. Posso Torcemos pra que sim, mas Então, a princípio você o tem que eu razão. vejo dele... Uma coisa que bastante gente falou, que assim, com as peças de hoje, tá? A gente não sabe o que chega durante a semana. O Luiz Araújo, que tem mostrado um potencial legal Entrou pela muito bem na direita. Libertadores, com personalidade.
a gente tira o Ítalo do time, traz o Centurion de falso 9, que foi talvez o melhor jogo dele no São Paulo. Na carreira, eu acredito. É que eu não lembro de todos os jogos que eu via no Racing. Todas as vidas e reencarnações da história. Se a gente for ver o Michel pela esquerda no jogo de ida das quartas de final... Ele jogou? Jogou. Jogou. Se ele tivesse feito O aqui, de ida ele foi bem. No de ida, ele tá jogando sempre pela direita para ter o chute cruzado. Faz muito tempo que não dá um chute cruzado. E pela esquerda ele vai, volta, ajuda o Mena de alguma forma. Então, essa formação com as peças atuais me parece uma formação interessante para a gente ver em campo. Centurion de falso 9, como foi contra o Toluca. O Centurion, ele tem uma coisa que ele erra sempre. Ele dá um drible bom e daí ele não sabe o que fazer. Mais perto do gol, talvez ele não tenha essa questão do passe e tem que chutar. E daí você tem o... Desculpa interromper, Dani. Mas você não acha que com a chegada do Gilberto ali não fica melhor? Acho que sim. Eu acho que o Gilberto com condição de jogo... enquanto a gente não trouxer um centroavante, ele vai ser titular. Vai ser titular. Mas enquanto o Gilberto está 2 meses sem jogar uma partida, eu acho que demora um pouco para ele estar com ritmo de jogo. Sim. Hoje, a única alternativa que o Paton está vendo, pelo visto, é o Ítalo com o Gilberto. Ele tem na manga um Centurion que ele já usou e quando usou foi interessante de ver. Né? A dupla de volantes, o Hudson está suspenso, então imagino que o João volte de contusão. Senão ele deve ir de Arthur. Mas eram dores musculares, né? Uma coisa um pouco mais leve. Mas uma coisa que está preocupando, e pelo que a gente tem ouvido de boatos de contratação, é a questão da zaga. Se a gente for ver... o Rodrigo Caio já foi para a seleção. Rodrigo Caio foi para a seleção. Sim. Eu tenho o Lugano e Maicon como uma zaga mais experiente, e tenho o Lianco que... Só um parênteses. foi bem. Eu achei que o Lugano foi bem na quarta-feira. Eu vi um monte de críticas, ele errou num lance, mas pra mim ele foi bem. Ele foi bem. Eu também Cara, achei ele bem. Ele teve aquele erro do... Era o do carrinho gol pra lá. tentar, mas o mas Rodrigo eu Caio achei que também ele chegou foi bem. atrasado. Eu acho que os nossos rivais têm a crítica totalmente Como era parcial com o ao Rogério. Lugano. Como era com o Tipo, eu Rogério. espero que ele erre pra falar que ele é um merda. Exatamente. Não é assim, que ele fez um erro no jogo, eu pego o lance desse crucifica erro o e cara, falo, ele não jogou nada o jogo né? inteiro. Ele foi bem. Isso pra mim, puta, pode falar à vontade, e vocês estão nos grupos que mandam mensagem, vá merda. E eu acho que a gente precisa de zagueiro, cara. Tipo, uma contusão simples e uma suspensão de zagueiro que é normal... Sente muito, né? Hã? Então, Então, só os três. Lianco, Lugano, Maicon. Quem mais? Lucão, né? Lucão foi. Precisa de mais um. Lucão foi. Rodrigo Caio tá na seleção. O Lianco também... São só 3 zagueiros, São né? 3 zagueiros no elenco agora, João. O Lianco também no jogo que ele fez até o gol e tal, eu acho que eu senti que ele tava meio... Ele ainda tem que aprender, né? Ele tava tava mais claro. Ele tava mais claro também, entrou no sacrifício. Então, assim, acho que perguntaram, quando a gente olha o time, quais são as posições que a gente focaria contratação. Acho que a reposição é óbvia, um centroavante e um meia, isso todo mundo sabe. Precisa de contratação de zagueiro, e eu acho que é histórico que ele quer alguém bom para revezar com o Bruno na lateral, que desde sempre é o Buffarini, a gente não sabe se vai ter dinheiro. A gente precisa ver até quarta-feira se o elenco é esse ou se o elenco a gente vai ter que pedir para o Luciano fazer peças novas para a gente analisar semana que vem. Só posso falar uma coisa só antes de acabar, velho? Na Rapidão. verdade Vai não, lá. né? Mas... Só, velho, se a gente não falar nada desse Barcelona, cara vai. aqui, velho. Maicon, desse jogou cara, muito o porra, clássico, velho. né? Monstro, Jogou ele é muito monstro, seguro, ele é um monstro, seguro, velho. né? Tem que Deu falar dele, chapéu. Foi bem demais. Um Foi monstro bem demais. E o pessoal demais. da mídia falando besteira demais, porque Demais, foi uma demais. contratação. Não, isso é pra Mesmo falar gente monstro. na timeline que Monstro. quer discutir que foi só pelo jogo da Libertadores, gente, Esquece. não foi. Olha domingo, Exato. olha o cara em campo. Sim, Para com isso. E no Repórter por um Dia de hoje, o Guilherme Oliveira foi até a Colômbia tentar a sorte junto com o Tricolor. Veja só o que ele gravou. Descendo agora do ônibus, o clima tá bem hostil, bastante gente esperando a gente aqui. É isso aí, entramos no estádio, clima é hostil, se liga. Não tem praticamente divisão, tem um policial aqui, mais uns ali, e a gente tá no meio da torcida dos caras. Vamos pro jogo, vamos
virar essa porra. Intervalo de jogo, estamos melhor. O juiz não deu um pênalti pra nós. Eu acredito ainda, acho que vai dar. Fim de jogo aqui. A gente foi assaltado de novo no segundo tempo. Fomos assaltados de novo no segundo tempo. E estamos fora. O time se comportou bem, mas não deu. No compromisso com a história de hoje, mais uma vez um compromisso diferente, acho que a gente tomou gosto pela coisa. Hoje falaremos de grandes despedidas da história do Tricolor. Na semana que a gente teve a despedida do Maestro Ganso, do Caleri, do Kardec, né? Por que não? Na minha, uma despedida memorável, e não é pro bem, é pro mal, é a saída do Amoroso. Putz, cara, um amigo meu me ligou falando que ele tava saindo, depois me ligou falando que ele tava voltando pra galinhada. Parecia que o cara tava falando, meu, tô com a sua mulher no quarto, eu juro. Fiquei mal, cara, fiquei Judas, meu, né? me O cara machucou, foi. cara, doeu saber da despedida do Amoroso. Foi ruim mesmo. E você, qual que é a sua? Cara, pra mim é a do Rogério, sem dúvida. Pra Do mim. Mito? É, do Mito. Pra mim Mas é que é numa situação menos pior, né? Ele se aposentou. Sim. Mas é mais. É que a despedida em si que eu falo é. Não quero mais deixa ele em o cara, campo. não, Deixa deixa em o cara. campo. Na hora que vem, na hora de cobrar. Não era tem isso que eu falta, ia falar. Deixa eu rodar, à Eu vontade. estudei a pauta de Mas foi, né? A gente Marcou. manda o roteiro durante a semana, escreve com carinho. Foi mal. Mas eu acho que é o Rogério. Do Rogério é marcante. Acho que pra 95% Sim. das pessoas que estão assistindo... Você foi lá na despedida? Tava Do Mito? lá. E pra você, Junks? Pra mim é um pouco atípica. Foi do Juninho Paulista, a ida pra Inglaterra, pro Middlesbrough. Ele tava num momento único no tricolor, tava voando, era o Lucas da época do PSG, tava quebrando tudo. O dinheiro não tinha como negar, era muita grana, mas musiquinha dos Beatles no Globo Esporte, o cara dando tchau, puta, emocionado. Acho que isso daí marcou um pouco aí a minha moleque. Você citou uma importante, a do Lucas também saiu com título, Rogério dando a tarja de capitão dele levantar a taça, também foi importante. Total. E a sua, Dani, tem bibliografia hoje? Eu tenho uma parecida com a sua do Amoroso, que é a do Cafu. Quando eu vi o Cafu no Laticínios logo depois, no esquema Juventude, pra mim foi dolorido pra caramba também. Foi traumático. Aqui, eu acho que foi a que mais me marcou, e eu trouxe até a fotobiografia do Raí, que ele dedicou uma página da fotobiografia que está aqui, ó, o time da primeira despedida do São Paulo, que foi o último time que ele jogou antes de ir para Paris. Então o Raí sai também num momento áureo, depois de ganhar a segunda Libertadores, e ali, era uma idolatria que a gente viveu moleque, né? Então super intensa. E essa semana eu achei que as duas despedidas foram interessantes também. Vamos debater sobre essas duas despedidas rapidinho. Você acha que os dois saíram por cima do São Paulo? O Ganso cumpriu o que ele queria, o Caleri? Cara, do Caleri eu acho que foi doída mesmo. Ver o cara sair ali foi fogo. Mas tem uma foto dele, né? Indo tem a embora foto com a dele, mochila. A foto é emocionante. Foi Muito legal a foto. Do Ganso, velho, eu acho que ele eu entendo ele sair porque ele tem 26 anos, o sonho dele era pra Europa e tal, e veio a chance e o cara abraçou. Mas do Caleri foi bem mais doído, assim, pra mim, eu achei. Eu emendo isso daí, acho que tomo a liberdade de discordar um pouquinho. Acho que do Caleri não foi tanto assim, porque eu já esperava ele sair. Eu tava esperando esse prazo vencer, criei esperança no meio do caminho, que falaram, que podia mas ficar, né? e o Ganso acho que vai fazer falta pro tricolor no futuro. Dani, rapidinho pra gente encerrar, a do Caleri foi doída? Sempre as suas piadinhas. Ou a do Ganso. Fazia tempo que eu não achava um centroavante do São Paulo tão bom, e eu tinha esperança dele continuar. Não tinha esperança dele ter a identificação que ele teve, né, em 6 meses. Eu lembro no primeiro resenha, que foi uma das primeiras pautas que a gente abordou. O Gregory, que tá assistindo aí, cornetou a chegada do Caleri. E eu acho que o Ganso, o momento da saída foi muito infeliz, porque
fora forma da decisão, como toda a negociação enquanto o São Paulo precisava decidir a Libertadores. Legal. E você, qual foi a sua despedida mais marcante? Escreva aqui pra gente. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Gostaria de mandar um abraço pro Felipe Colaneri da One Billion Dollar Man, agência de influencers da internet. Obrigado pela força que você tem nos dado. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Tá aqui o Kit Farma Ervas. Fala pro pessoal que não conhece o Corneteiros, como que é o canal, como se inscrever. Conta um pouquinho pra gente, bem Cara, rápido. o Corneteiros, rapidinho, ele é um canal que eu divido a bancada com um do Laticínios, né, como o Dani gosta de falar, o outro de preto, e eu acabo dividindo com eles lá, aquele negócio sempre complicado, eu que represento o Tricolor, faço vlog também do jogo, quando eu vou lá, Cartola, a gente fala de tudo lá, se inscreve lá no Corneteiros FC. E onde é? No YouTube, é isso? No YouTube tem... Então, para o tem pessoal tudo que certinho. gosta do Resenha, vê lá a página dele, se inscreve. Apoia o Rodrigo lá que ele tá sozinho contra 2. É verdade. Aqui ele joga em casa, lá é difícil. É verdade. Exatamente. Bacana. Jungs, Meu abraço aí, primeiramente pro Daniel Lian, que está sempre acompanhando Da a Jovem gente, Pan. um profissional muito bom da Jovem Pan. Eu não vou falar um palavrão aqui, mas eu queria mandar o Flávio Prado e Vanderlei Nogueira para aquele lugar. Vocês são péssimos, vim escutando no rádio também muita coisa e quanta besteira, parabéns, muita merda. E pro Fernando lá do Mercadinho Praia Dura, que é tricolor fanático, ele sempre pede um abraço. Agora foi, Fernandão, abraço. boa, Fernando. Dani, milhares de abraços? Cara, hoje não tem milhares de abraços, porque de verdade eu não consegui monitorar tudo que aconteceu durante a semana, porque deu um monte de complicação. Mas eu vou mandar pro pessoal que pediu hoje abraço, os outros Só vão um ficar pra semana que parênteses. vem. Temos que agradecer pela audiência do último programa. Putz, Recordes sim. e recordes, Super obrigado legal. a vocês aí. Obrigado pro pessoal do PS do Einstein também, que foi super companheiro. Eu vi o jogo de quarta-feira no PS do Einstein. Ele tá com uma cara péssima. Tá até hoje. mesmo, cara. Até melhorou do que o outro programa, mas tá péssimo. Então os caras foram super atenciosos e bacana, valeu. O Vivaldo Júnior, o Marquinho de Campinas, o pessoal de Ribeirão, o Bruno Jardino que veio aqui assistir o resenha ao vivo, e todo mundo que pediu e mandou abraço pra gente, a gente monitora retroativo e paga a conta na semana que vem. Rapidinho, só a questão da promoção que a gente ficou Bem devendo. lembrado. São 3 camisas, Caleri, Maicon e Ganso. A gente vai colocar uma camisa em cada instituição. O que a Instituição gente de quer caridade. Então, indiquem instituições ao longo dessa semana. A gente vai escolher 3. Cada uma dessas instituições vai receber uma camisa. Doou para essa instituição, uma Automaticamente doação tá concorrendo. concorrendo. E é isso que a gente vai fazer. A instituição que tiver mais doação, a gente vai sortear a camisa. Só que o importante é que para concorrer tem que estar inscrito aqui embaixo. Continue se inscrevendo. O programa passado foi muito legal o número de inscrições. É muito importante pra gente. Obrigado por tudo. Até a próxima semana. Beijo do Magro. Valeu. Ó, recebi aqui Hernanes por empréstimo. Será, hein? Terça-feira, Hernanes Pladex, de volta. Seria uma boa, hein? Vou buscar no aeroporto. E receber no estádio.